professores do Oswaldo Cavallo. Essa exposição chama-se Ditadura e Resistência dos períodos 64 e 85. Faz parte da Semana de História organizada pelos alunos do Oswaldo, pelos alunos da Universidade do Estado de São Paulo. Ela vai falar especificamente de algumas manifestações culturais que vão resistir ao período sombrio da história brasileira, a ditadura. É direito e dever do cidadão não esquecer a sua memória. Isso é muito importante, a gente fazer esse debate e essa exposição proposta por eles e também trabalhar a questão proposta por vocês da Comissão da Verdade. Com vocês eu vou estar passando para um outro espaço diferente. A exposição propriamente dita, como vocês não puderam estar vindo, eu trouxe a exposição até vocês. Bem-vindo a todos os meus alunos do catalano que não estão aqui e também o amigo Sérgio que vai explicar um pouco sobre vocês da exposição. Então, meu nome é Sérgio, eu faço parte aqui dos organizadores da exposição da Unicid. Muito prazer a todos. E, por favor, mostrar um pouco uma visão geral aqui da nossa exposição. Bom, a ideia de nós aqui do pessoal da Unicid de ter feito essa exposição sobre a ditadura militar, focando a resistência, era justamente para tentar conscientizar a nossa comunidade e que não fique focado só na Unicid, mas toda a comunidade em geral que nós pudermos, conscientizar sobre o que foi a ditadura militar, qual foi a importância que ela teve para a nossa história, né, o impacto que ela teve e principalmente a resistência, porque às vezes quando se estuda nos livros didáticos, na escola, sobre ditadura militar, coloca lá, ditadura militar, começou em 1964 e termina lá em 1985. Bom, parece até que veio uma coisa que veio do nada, né? Apareceu, ficou ali, terminou. Quer dizer, terminou por quê? Porque teve a resistência. Resistiram desde 1964 a 85. A resistência pode não ter sido suficiente para impedir a ditadura e para abreviar o tempo dela, mas ela existiu e a ditadura caiu por isso, porque senão eles estariam aí até hoje, eles não iam entregar o poder assim de bandeja. E muitas vezes os livros didáticos não focam isso, muitas vezes a própria escola não foca essa resistência, e isso tem um motivo, justamente para, vamos dizer assim, subjetivamente, digamos assim, dizer que não vale a pena resistir. E a gente tentou com a nossa exposição mostrar que vale a pena resistir e qual foi essa resistência. Às vezes se pensa que a história é algo que está ligado somente ao passado, somente à memória. Na verdade, a história está ligada ao presente, e essa também é uma discussão que a gente traz aqui na nossa exposição. Como que entender a ditadura militar que ocorreu no passado, que não está tão distante, nos ajuda, contribui com o nosso presente. Ora, entendendo o porquê que houve a ditadura, entendendo o porquê que houveram, não só a ditadura, mas diversos outros acontecimentos históricos negativos, é que nós entenderemos como evitá-los no futuro. E entendendo como resistir à ditadura, nós vamos entender como resistir a próximos acontecimentos históricos que não agradam ao povo e entender quais foram os erros dessa resistência para acertar. É essa a importância da história. Esse é o papel da experiência. Bom, agora que eu dei essa introdução geral sobre o motivo, eu vou começar só uma coisinha. A nossa exposição, nesse momento, focou os aspectos culturais dessa resistência. É importante dizer isso logo no início, antes de focar em cada existência, porque houve a resistência armada, os guerrilheiros, houve a resistência através das greves que houveram desde 1964 até o final, década de 70 e 80. É que na década de 70 e 80 foi maior, mais forte, até por conta da crise que o Brasil sofreu naquele período. Mas greves,
diversos modos de resistência, e de toda essa resistência que teve, focamos a resistência cultural. Então eu vou começar falando da música. A gente, ao produzir essa exposição, procurou fazer na forma de banners e também deixar um som ambiente, tocando as músicas do período. Então a gente tem aqui o nosso banner e basicamente o que diz o conteúdo, e eu não vou me apegar ao conteúdo, vou dizer que a resistência se deu através da música, porque a gente mora num país que até hoje é um país que não é muito alfabetizado. Assim, no passado o analfabetismo era maior, hoje é menor, mas a gente não tem analfabetismo, mas tem o semi-analfabetismo. Pessoas que às vezes escrevem e não entendem o que escrevem, não entendem o que leem. Por conta disso, a música é uma poderosa ferramenta de conscientização e de resistência. Então nós tivemos várias músicas que buscavam resistir à ditadura, denunciar a ditadura, porque a gente vai falar disso mais na frente, a ditadura censurou a imprensa. Houve órgãos da imprensa que apoiaram, mas em geral a ditadura censurou. Então, a música vinha denunciar: olha, estão acontecendo prisões arbitrárias, está acontecendo tortura, está acontecendo repressão à liberdade. Só que por conta da censura, a maioria dos músicos tiveram que fazer letras ao qual essa mensagem de resistência, ela vinha, vamos dizer assim, maquiada. Então, numa música, às vezes, como um sonzinho romântico, de repente o cara lá, o censor, e até mesmo a pessoa que ouvia, pensa: opa, uma música romântica. Mas a letra não tá falando de romance, a letra tá falando de resistência. Mas o cara fala, porque o interessante da música é isso, o cara fala de liberdade, de resistência, mas às vezes com um sonzinho romântico parece outra coisa. E às vezes a pessoa na hora não entende, mas quando ela de repente tá parando ali, cantarolando a letra, ela percebe de que, poxa, tem uma mensagem ali libertária. Mas nem todos fizeram música dessa forma. Geraldo Vandré foi um dos que fizeram uma música mais, vamos dizer assim, que ficava na cara, escrachada a mensagem. Ele tinha aquela música Para Não Dizer Que Falei de Flores, que uma das letras era muito conhecida: vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quer dizer, ele bota na cara, sem se importar com ditadura, censura, o que era necessário que se fizesse. Vamos nos unir, vamos fazer história. Esperar não é saber, ou seja, não é pra você ficar ali sentado esperando que as coisas vão se resolver. Nada se resolve assim. As coisas se resolvem quando a gente toma uma atitude. Então esperar não é saber, aquele sabichão que acha que esperando vai dar certo, acha que não vai dar em nada. Bom, então essa foi a resistência através da música. No outro banner, a gente tem a resistência através da literatura, que também houve. A censura, a gente vai falar muito de censura nesse vídeo, né? A censura, ela também controlou os livros que se produziam. Porque, claro, o cara que escreve o livro, ele não pode escrever algo que vá contra a ideia do regime. Então, os literários, os produtores de literatura, eles vão buscar maneiras, assim como a música, igualmente sutis, de resistirem. Então a gente tem, por exemplo, o pessoal da geração do mimeógrafo. Por que eles tinham esse nome? Ou poesia marginal? Porque eles, por exemplo, não podiam divulgar as ideias deles numa editora, certo? Porque a editora tá ali com a tesoura da censura. Eles escreviam os poemas deles, mimeografavam e distribuíam. Não só na questão do conteúdo, mas na questão da forma. Se vocês forem ver, por exemplo, poesia concreta, o conteúdo, ele não está tão claramente contra a ditadura. Ele não está tão claramente se opondo à ditadura. Mas a forma como é escrita, que é diferente, por exemplo, de um poema comum,
a forma como ele é escrita sugere, isso claro, nem todos vão entender, mas para quem, né, tá ali no meio desse ramo da literatura, da poesia, a forma sugere o quê? Uma liberdade, uma busca para superar uma limitação, um modelo. É ou não é uma coisa subversiva, entre aspas, no regime ditatorial que justamente quer conformar, ajustar as pessoas dentro de um modelo? E quando o cara faz uma coisa dessa, de repente, o conteúdo não tá tão ali subversivo, mas a forma como é feito já traz ali uma mensagem de resistência. Que a gente tem um poema do Solano Trindade. O poema não é da época da ditadura, mas ele traz também uma estrutura, no caso subversiva assim, entre aspas, subversiva era o termo que os ditadores utilizavam contra as pessoas que resistiam, né? Mas enfim, estou utilizando o termo deles, mas entendo que subversivo aqui não tem uma conotação negativa. E eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, por exemplo, o refrão. Ó, trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Quer dizer, olha só a entonação, parece até o som do motor do trem. E aí, no final do poema ele diz, mas o freio de ar, corrigindo, no final ele diz, só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer, tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome, dá de comer. Como se fosse o trem parando. E aí, mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psss. Quer dizer, ele utiliza o som de uma locomotiva e dentro disso ele põe a crítica. Então, é uma das várias formas que dentro da literatura buscaram. Fora, né, os romances. Enfim, aqui a gente colocou poesias, mas romances. Bom, gente, esse foi o banner de literatura e esse é o banner de cinema, que a resistência também se deu aí. Claro que dentro do cinema é um pouco mais difícil, ainda mais quando a censura começou a ficar bastante mais forte, principalmente depois do AI-5, é claro que ficou mais difícil para o cinema fazer uma produção que, né, fosse contra as ideias que o regime defendia, no caso, né, a ditadura. Mas antes, né, do AI-5 e até um pouco depois, houveram produções que criticaram o regime. O AI-5, né, não sei se a professora poderia contextualizá-lo depois, foi, né, o ato institucional número 5 que fechou a ditadura de vez, fez ela se tornar ditadura mesmo. Aqui nesse banner a gente focou o cinema novo. Então vocês têm aqui uma frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Que era assim, esse pessoal do cinema novo, eles tinham na verdade o plano de fazer uma renovação do cinema nacional, meio que para fazer também uma crítica ao cinema que se tinha no Brasil anteriormente. Era uma cópia, né, descarada do cinema americano. Aliás, hoje em dia não é muito diferente, né, esses cinemas produzidos aí pela Rede Globo e tal. Mas enfim, então eles vêm com essa ideia inovadora, muito inspirados no realismo italiano, e fazem alguns filmes que marcaram a época, como por exemplo o diretor Glauber Rocha, que fez Terra em Transe, e o outro filme dele que era Deus e o Diabo na Terra do Sol. E fora outros, né? Mas Glauber Rocha é um dos que mais marcaram. E esse cinema ele vinha com a ideia de mostrar o povo brasileiro, mostrar a realidade brasileira e fazer uma leitura um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais real. Bom, eu não sei se eu consegui ser muito claro sobre o cinema novo, mas basicamente eles tinham essa ideia mesmo de questionar a realidade que eles viviam e de alguma maneira intervir nela. Então, andando crianças, vamos imaginar que vocês estão aqui, né? Aqui nesse painel que a gente fez, um amigo nosso que era artista desenhou e pintou, e o pessoal de história também ajudou a pintar, a gente pintou com nanquim. Esse painel aqui é para a gente representar a resistência nas artes plásticas. Em 1965 teve um evento chamado Opinião 65, e que, exatamente como lá na literatura,
viu lá no cinema, na música, eles buscavam dentro das artes plásticas maneiras de resistir à ditadura e de divulgar as ideias deles. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, não entre à esquerda. Tá aqui uma seta ficando para a esquerda, um negócio de proibido. O que é isso aqui? Vocês sabem, né, que existe essa contradição, esse embate entre ideias consideradas de direita e ideias consideradas de esquerda. As ideias de direita estão mais ligadas com a classe dominante e as de esquerda mais ligadas com os interesses da população. A ditadura foi um golpe civil-militar promovido pela classe dominante que tinha, obviamente, uma ideia de direita e que proibia que tivesse ideias de esquerda. Então, o autor meio que satirizando, né, e denunciando essa falta de liberdade de você poder ter uma ideia de esquerda, ele faz a sátira: não entre à esquerda, seja marginal, seja herói. Quer dizer, as pessoas que iam contra o regime eram marginalizadas. Olha que interessante. Uma seta que vira para a esquerda, os nomes Liberdade, Paraíso, Bela Vista, esse Paraíso com Z era como se escrevia antigamente, tá, pessoal? E a seta que vira para a direita, Consolação, Casa Verde, Carandiru. Casa Verde era um hospício. Quer dizer, olha só as jogadas do artista. Eu disse que a gente ia falar muito de censura, né? Toda censura é nociva. E aqui o autor faz uma brincadeira com as palavras. Só aquela imagem que não apareceu nessa exposição Opinião 65, que a gente pegou na internet e o artista, né, reproduziu. A gente achou que tinha tudo a ver com a ideia, né? Brasil ame ou deixe. Era a frase que os militares veiculavam, e ainda hoje nos quartéis tem, né? Brasil ame ou deixe. Ou seja, você ama o Brasil, você deixa o Brasil. É importante perguntar o seguinte: amar que Brasil? O Brasil que os caras querem que a gente ame é o Brasil deles, o Brasil da morte, da tortura, da miséria. Daí a caveira com o capzinho. Ó, pra deixar bem claro, a gente colocou aqui um painel, né, com o nome dos artistas. É importante colocar isso, né, pra que a pessoa veja a obra e entenda quem foi que fez a obra. É uma dica até que eu dou para o pessoal que pretende fazer exposição. Esses dois banhos aqui é imprensa alternativa e grande imprensa. Eu tinha dito ali no começo que a imprensa ela foi censurada. Então é importante que a gente diga algumas coisinhas, né? Primeiro, no primeiro dia do golpe, todas as imprensas, tirando o jornal Última Hora, que não existe mais, todas as imprensas apoiaram o golpe. Olha só que interessante. Porque estava naquela coisa da Guerra Fria, luta contra o comunismo, e aí eles disseram que tinha comunismo no Brasil. Mentira! O que tinha no Brasil eram greves e manifestações da população lutando por melhores condições de salário e pelas por lei de... Ai, caramba! Gente, me deu um branco. Pelas reformas de base. Peço perdão pelo branco, pessoal. Então, essas reformas de base tinham como objetivo o quê? A coisa que a gente pede até hoje: educação, saúde, segurança no emprego. Quer dizer, reformas de base. Base aqui, ó, reforma agrária. Então era isso que a população lutava. E aí chamaram isso de comunismo. E aí, quando deram o golpe, todos os jornais apoiaram. A democracia vence, eram as manchetes. Aqui, ó, se der para aproximar, jornal O Globo, que depois vai virar a Rede Globo, ressurge a democracia. Vejam só vocês, né? Então, só que a partir do AI-5, como eu expliquei lá atrás, que a ditadura ficou fechada, aí sim, todos os jornais passaram a ser censurados, e aí eles, né, se colocaram contra a ditadura. Então, por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo resistiu como? Os censores iam
nas edições dos jornais e diziam, olha, tal notícia não pode ser veiculada, ou tal notícia pode, qual que era a ideia? Assim, vocês sabem que naquela época era menos, hoje em dia é mais, o que é preocupante. A televisão ela tem, né, um grande poder sobre a população, não a ponto de manipular como se fossem robôs, mas tem um grande poder. Então, a sensação de segurança ou insegurança que a gente sente depende da quantidade de notícias de violência que eles veiculam. Por exemplo, se está numa época de eleição e eles querem ferrar um governo, é só começar a falar muito de corrupção, muito de violência, muito desemprego. Às vezes o cara tá num bairro que é seguro, às vezes o cara ele tá com o emprego dele ali bonitinho e a corrupção hoje, ela existe, é grande, mas não é tão grande quanto no passado. Mas mesmo assim, por causa da quantidade de notícias, o cara pensa que tá vivendo no fim do mundo, é o fim dos tempos. Então, os militares, o que eles faziam naquela época? Passava a tesoura. Olha, não fique veiculando muito notícias de assassinato, de desemprego, de fome, de prisão. Veicule só notícias bonitas, tricampeonato, o Brasil grande, o milagre econômico, para que a população pensasse que está vivendo o melhor dos mundos, quando está vivendo, na verdade, um país que já estava com uma série de dificuldades ali. Por exemplo, o milagre econômico, qual que é a fórmula mágica do milagre econômico do governo militar? Arrocha salarial, quer dizer, manter o salário baixo. Conseguiam isso graças ao quê? Matando grevistas e espancando quem fazia greve. Então, né, o jornal Estado de São Paulo, como eu dizia, resistiu como? Os caras mandavam dizer que tal notícia não podia ser veiculada. No lugar dela, botavam receitas culinárias que não davam certo. Quer dizer, é uma forma engenhosa. Vocês vão dizer, mas nem todo mundo entende. Sim, nem todo mundo entende, mas é uma maneira que eles encontraram, né? Porém, é importante dizer que dentro da grande imprensa houveram jornais que apoiaram a ditadura até o fim. Vou citar dois. Folha de São Paulo, que apoiava o regime extremamente, era um porta-voz do regime. Jornal O Globo. Hoje em dia, a Rede Globo, poderosa. Para quem não sabe, eu recomendo o documentário Cidadão Kane e vai mostrar bem isso. A Rede Globo, o jornal O Globo se tornou Rede Globo e ganhou o poder que tem na ditadura. Ora, são os porta-vozes oficiais da ditadura, é óbvio que ganharam por trás. Você acha que o jornal Estado de São Paulo, com essas ironias, mandando culinária, os caras gostavam? Eles não fecharam porque não tinha motivo. Mas também, o que eles podiam cortar, eles cortavam. Agora o Globo, toda vez ali, endeusando o regime, é óbvio que teve desvio de verba e hoje a Rede Globo tá aí, poderosa. E também tem a imprensa alternativa, que, bom, como as pessoas, né, principalmente os militantes, não podiam se informar ou divulgar as informações através da imprensa, a imprensa grande, então eles, o que eles fazem de maneira bastante criativa? Imprimem, da mesma forma como os mimeógrafos que eu falei na frente, imprimem jornais e passam a divulgar. Então são jornais entre aspas, são folhetins. Então aqui a gente tem alguns que foram os mais conhecidos. O Pasquim, que foi muito conhecido naquela época, Jornal Movimento. Jornal, quer dizer, cooperativa jornal. Era uma cooperativa de jornalistas, né, que produziram esses jornais alternativos, tentando assim dessa maneira divulgar para a população as notícias que não eram divulgadas no jornal. Então, por exemplo, está tendo desemprego. A ditadura não deixava passar isso. Eles iam lá e passavam. Aqui nessa grande imprensa censurada tem algumas imagens interessantes, então vou apontar para destacar. Aqui, né, uma cena cotidiana naquela época, repressão de estudantes. O presidente Médici, um dos maiores, um dos mais cruéis, o período mais cruel do regime militar foi durante a presidência do Médici. Ele está aqui segurando a taça do tricampeonato.
policial correndo a cavalo, covardemente correndo atrás de algum manifestante. Aqui nós temos 70 presos políticos que foram libertados e banidos do país, porque eu tinha comentado lá atrás da resistência armada. Nesse caso aqui, o que aconteceu é que houve o sequestro do embaixador suíço e os sequestradores negociaram com o governo o seguinte: a gente liberta o embaixador suíço e vocês libertam 70 presos políticos de uma lista. Então vejam, a resistência ocorreu. Aqui eles estão sendo banidos. Aqui, né, um grupo guerrilheiro que acabou sendo preso pelos ditadores, o MR8. O famoso pau de arara, que é o método de tortura brasileiro. Então, por que tem esse nome, pau de arara? Porque colocam um pau atrás das pernas do cara e os braços ficam atrás. Então, quer dizer, o pau fica na frente da perna, o pau fica atrás da perna e o braço fica à frente do pau de arara aqui, e amarram ele aqui em cima. Então ele fica pendurado igual um saco, né? E aqui vocês percebem, né? Fios de eletricidade. Colocam nos dedos e eles costumam também arrancar unhas. Aqui é um cacetete, tá? Na mão de um cara. Uma manifestação aqui. Essa manifestação ainda é do começo da ditadura, provando que a resistência foi do começo ao fim. Pode ser que eles não tenham tido tempo para impedir a ditadura, mas a resistência é Ou aqui nessa parte final, colocamos 3 banners para falar de teatro. Por que 3 banners? Porque a gente encontrou 3 personalidades muito singulares no teatro. Augusto Boal, criador do teatro do oprimido. Hoje em dia ele lidera o teatro do oprimido, mas as ideias do teatro do oprimido começaram com ele. Ele se influenciou num dramaturgo chamado Bertolt Brecht. Esse dramaturgo alemão, ele inovou na cena teatral com a seguinte coisa: o teatro, a gente sabe que eles têm a coisa de chamada de quarta parede. Então é assim, você tem 3 paredes, então aqui é o palco, então tem aqui a parede, aqui a parede de trás e uma parede aqui, e na frente está o público. E aí eles fazem a peça fingindo que o público não existe. Então tá aqui, Romeu e Julieta, aí finge que não existe. O Bertolt Brecht, ele vai trazer uma revolução, ele vai chegar e vai interagir com a plateia. Então ele vai romper a quarta parede, que existe essa quarta parede visível, e vai dizer que é preciso interagir com a plateia. Por que ele faz isso? Porque a linguagem teatral dele tinha como objetivo o quê? Ser uma ferramenta de conscientização da população. E como o teatro, ele, digamos assim, imita a vida, então o público não podia ser um espectador da vida. O público tem que ser sujeito da vida. Então ele interagia, por exemplo, tá aqui a peça, sei lá, Romeu e Julieta, e perguntava: o que vocês acham que deveria acontecer aqui? Não é só uma questão de opinião, é uma questão de participação. Eles participavam da peça, existia essa interação. O objetivo era que eles intervissem no teatro. E as cenas, eu estou falando aqui de Romeu e Julieta, mas as cenas teatrais geralmente tratavam do cotidiano das pessoas. Então podia até ser Romeu e Julieta, mas não aquele dos clássicos. Mas sei lá, algo da realidade que envolvesse, por exemplo, desemprego, as dificuldades da realidade. Então isso é Augusto Boal, ele tem essa frase: o teatro é uma arma muito eficiente. Mas também a gente tem o Plínio Marcos: não faço teatro para o povo, faço teatro em favor do povo. Faço teatro para incomodar os que estão sossegados, só para isso eu faço teatro. Ou seja, ele também tinha ideias muito semelhantes com Augusto Boal. E ele também vem com essa ideia de utilizar o teatro como uma ferramenta de resistência à ditadura. E o José Celso Martinez. Então foram esses 3 personalidades que a gente achou importante deixar nos banners, que foram singulares na cena teatral brasileira. A
Não sei se os três, mas pelo menos o Augusto Boal, ele fez parte do Teatro Arena. Era uma companhia de teatro que existia naquela época, que eles estavam quase falindo, até que eles fizeram, né, uma peça teatral. Eles não usam Black Teen, que tinha a ideia de trazer esse contexto da realidade brasileira. Aqui, eles não usam Black Tea, a professora Ana tem aqui o livrinho da peça teatral. Então, eles tinham essa ideia de trazer a realidade brasileira para dentro do teatro e questionar também a realidade e incentivar uma intervenção na realidade do público que assistia. Eles fizeram diversas peças, né? Eu estava lendo um livro em que eles fizeram até mesmo uma peça sobre mais-valia. José, quando a mais-valia vai acabar? O que é mais-valia? É o método pelo qual os patrões pegam o dinheiro dos funcionários. É assim, o funcionário produz, por semana, o equivalente a 50 mil, mas em uma semana o patrão paga a ele 1.000. Isso se chama mais-valia, é a maneira como nós produzimos riqueza e colhemos pobreza. Então, acabaram, né, os banners e o que a gente fez? A gente tem aqui na Unicid um laboratório de história. Então temos alguns jornais da época. Então a gente fez um varalzinho com os jornais porque é interessante ter esse contato com uma fonte da época. Por quê? Porque às vezes quando se fica contando história através dos livros e aulas, fica muito abstrato. Parece até que foi inventado. É uma coisa completamente diferente quando você toma contato com, por exemplo, um jornal da época, que vai falar de temas relacionados àquela época. Então aqui a gente tem a cronologia das greves de 78. Olha só, houveram greves em 1978. Essas greves vão terminar com fim. Aqui temos o atual ex-presidente Luiz Inácio num discurso. Uma cena de briga entre alunos da USP e da Mackenzie. Os alunos da Mackenzie apoiavam os conservadores do golpe militar e os da USP não. Então eles entravam em conflitos para ver o quanto os ânimos eram exaltados naquela época. E a gente tem aqui alguns livros, poucos, né, que a gente recomenda a leitura, né? Tiradentes, um presídio da ditadura, memória de presos políticos. Esse daqui é interessantíssimo, que foram todos os presos políticos, bom, não digo todos, que são muitos, mas os líderes, os principais ícones dos presos políticos que escreveram esse livro com suas memórias, suas experiências do presídio Tiradentes. E esse livro aqui, O Que É Isso, Companheiro, que virou até o filme. O filme, na verdade, não ficou muito bom, mas o livro é bom, que vai falar sobre um dos fatos mais marcantes que ocorreu na ditadura, que foi justamente o quê? O sequestro do embaixador americano. Ele participou desse sequestro. E esse sequestro foi importante porque foi a primeira vez no mundo que ocorreu um sequestro de um diplomata, certo? Ninguém esperava isso. E esse sequestro, porque pensa, é um embaixador americano, e naquela época os ditadores eram os pelegões dos americanos. Então, quer dizer, eles ficaram, né, sabe, com as mãos amarradas. Os caras lá com o sequestro americano falando, olha, liberta os presos e divulga um manifesto nosso. Desculpa, falha técnica. Eles mandaram divulgar um manifesto na imprensa, na TV, que o governo tinha 24 horas para divulgar esse manifesto, divulgando as ideias deles e tudo de negativo que ocorria na ditadura, e ainda libertar presos políticos que eram, na verdade, líderes dos guerrilheiros. E aí, qual que foi o desfecho do sequestro? Num jogo, se eu não me engano, foi Flamengo e Corinthians,
Olha, esqueça essa informação porque eu não estou certo agora quais eram os times, mas eram daqueles jogos, não sei se foi Flamengo ou Botafogo, eram daqueles jogos que vai, sabe, clássico, enche o estádio. Na saída do estádio que fica aquela muvuca, os caras largam o embaixador americano e somem no meio da muvuca. Foi muito bem arquitetado esse sequestro e foi uma das formas de resistência. Bom, aí falta só mostrar alguns aspectos da decoração, né? Os alunos. Aqui vocês veem, né, discos que a gente alterou, com os nominhos. Aqui é nylon. Esse mural que ficou muito bonito, muito colorido, que a ideia era homenagear a Tropicália. E não só a Tropicália, mas outros ícones da MPB. Então eles colocaram aqui assim super colorido, porque a Tropicália era cores. E bom, agora finalizando aqui esse, entre aspas, documentário sobre a nossa exposição, a gente queria só dizer a todos vocês que o mais importante de tudo isso não é nem as formas assim de resistência, aspectos culturais, mas principalmente conscientizar para um debate muito importante que está ocorrendo atualmente, né, que é o debate da Comissão Nacional da Verdade. Esse debate, que inclusive ontem foi aprovado, ontem, dia 15 de maio, foi aprovado a existência da comissão. Hoje está ocorrendo o lançamento da comissão pela presidente Dilma Rousseff. E essa comissão, na verdade, qual que é a prerrogativa dela? É investigar os crimes que ocorreram na ditadura. Por que investigar? Porque assim, em 1979 ocorreu lá a lei de anistia que os militares fizeram. Essa lei de anistia dizia o seguinte: olha, os que combateram a ditadura podem voltar para o Brasil e os crimes estão perdoados, estão anistiados. Ok, só que essa anistia também pegava os que torturaram, os que cometeram crimes contra a humanidade. Então quer dizer, foi uma anistia que tentava, né, deixar tudo igual. Alguém pode dizer assim: ah, mas esquece isso porque ficou tudo igual. Não ficou, porque na verdade os militares torturaram e mataram todos os inimigos dele antes de fazer a anistia. Então quer dizer, olha só, a gente vai fazer a anistia. Tá, então primeiro matar todo mundo que tinha sobrado, porque já estavam matando desde antes, né? Mas mata o que sobraram e aí faz a anistia. Aí fica fácil, né? Ó, anistiamos todos os nossos antigos inimigos, sabe? A maioria morreu. Aí fica fácil, né? Mas, enfim. E aí o que acontece? Eles quiseram deixar isso por encerrado. Então esquece que teve ditadura, esquece tudo isso, morre o assunto. Só que existe até hoje pessoas que estão mortas na prática, mas são considerados desaparecidos políticos. E tá lá, se você for ver lá, os arquivos das leis, tá lá, desaparecido. Né? Tá lá gente que, por exemplo, foi executada, torturada, e aí as torturas eram cruéis, né? Por exemplo, a gente viu lá um pau de arara, mas tinha também a coroa de Cristo, que é meter aqui um arame e um torniquete. Aí vai apertando até que quebra o crânio aqui por dentro. Então, quer dizer, tem torturas, né, bastante cruéis. E aí o que eles fazem? Coloca lá, atropelado. O cara apanhou, tomou choque e morreu atropelado. Então, quer dizer, suicídio, e tá lá até hoje. Então qual que é o objetivo da Comissão da Verdade? É ir lá onde está escrito desaparecido e ver, não é desaparecido, ele morreu. É ir lá onde está atropelado, não foi atropelado, foi torturado. Não se suicidou, foi morto. É ir lá. E aí, né, tem todo um debate, uma polêmica, porque uns antigos militares e os conservadores dizem que isso aí é a comissão da vingança, porque teve uma guerra aqui no Brasil contra o comunismo, nós vencemos e agora eles querem o revanchismo. Não é revanchismo nenhum, gente. O que ocorreu no Brasil foram crimes. Tiraram um presidente eleito, o João Goulart, através de um golpe militar, e cometeram crimes contra a humanidade. Não foi uma guerra, foi uma repressão, e não contra o comunismo, mas contra, como eu já expliquei anteriormente, contra o povo brasileiro. Então, quer dizer,
esse papo do revanchismo não existe. A outra crítica feita pelos apoiadores da comissão é que essa comissão ela tem um defeito gravíssimo. Ela vai lá apurar a verdade, o que aconteceu de verdade. Só que ela não tem prerrogativa para punir. Então quer dizer, ó, então fulano o que está ali desaparecido político foi assassinado mesmo. Tá, quem matou? Ah, foi um general X. Beleza, e aí? Caso encerrado, não vai punir o general, não vai punir o criminoso, o torturador, o estuprador. Não vai. Quer dizer, essa comissão não tem essa prerrogativa para punir ninguém. Fora que essa comissão tem apenas 7 membros para fazer uma investigação em todo o território nacional, nesse país enorme, e vai apurar de 1945 a 1988. Quer dizer, é um trabalho imenso para 7 pessoas, para no final só apurar a verdade e não punir ninguém. Então é uma comissão da meia-verdade, como existem as críticas por aí. E é uma comissão que na mídia não aparece muito, porque, já falei para vocês, houveram partes da grande mídia, como a Rede Globo, que apoiaram a ditadura. E essa comissão, já pensou se essa comissão da verdade acha ali documentos que comprovam relações do Roberto Marinho com a ditadura? Já pensou? Então, a população está um tanto desinformada sobre esse importantíssimo debate histórico ocorrendo. E a nossa exposição teve como ideia não só fazer essa coisa gostosa, que é montar uma exposição bonita e tal, mas principalmente conscientizar para o debate da Comissão da Verdade. Então eu queria só apresentar alguns membros. Ali é essa moça bonita, é a Helena Feitosa, e ali é o grande queridíssimo amigo nosso, também estudante de História, ambos são Derek Souza. E agora eu passo a palavra para a professora de vocês, a professora Ana, que também estudou História aqui. Muito obrigado. Obrigada. Então, gente, vocês viram a explicação do colega aqui, Sérgio. É importante ressaltar aqui como a cidadania é o quê? Direitos e deveres. Como eu passei inicialmente, é direito de todas as pessoas conhecerem a sua história. E o dever do cidadão cobrar informações dessa história. Como o Sérgio falou anteriormente, as pessoas que foram desaparecidas, houve um assassinato e não simplesmente um atropelamento. É isso. É importante que vocês tragam esse debate, essas discussões que o Sérgio apresentou durante a palestra, o pai de vocês, os seus colegas de turma, usem as redes sociais para se mobilizar. O jovem cidadão, a cidadania é hoje e sempre, não somente naquela época. E vocês podem usar como foi explorado na palestra, na exposição de vocês. Música, teatro, dança, o rap que vocês curtem, o funk que vocês curtem pode ser uma arma política, uma ferramenta de conscientização. Isso aí, gente, vamos para lá.